CEAP, Centro Espírita Ativo Perfil, uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Terminaremos hoje a obra O Cavaleiro de Lumière. Então pedimos a todos que dê o like, pois nos ajuda na divulgação doutrinária. E consultem sempre o nosso site, www.centroespiritaativopanfiro.com. Essa semana a gente termina o ano letivo. Então hoje terminamos o ano letivo. Então é o último dia do ano que estudamos a obra da Dona Ivone. O ano que vem, a partir do dia 6 de janeiro, que é uma segunda-feira, reiniciaremos as nossas atividades. Porém, o centro continuará funcionando às quartas-feiras e aos sábados, com as nossas reuniões públicas. Só deixaremos de funcionar no dia de Natal, 24 de dezembro e 25 de dezembro, e no final do ano, dia 31 de dezembro e dia 1º de janeiro. Vamos à leitura do Evangelho e à prece, antes de iniciar o estudo. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor aqui neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. É a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho, para serem os instrumentos do nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias, que são como picadas de alfinete, que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então, constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada fez que pudesse ser reprovado. Enquanto que tendes que expiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Havre, 1862. Aqui estamos, Jesus, reunidos em Teu nome, em nossa casa de amor, para estudarmos a doutrina espírita, a obra doutrinária trazida pela nossa irmã Ivone, através do Charles, o Cavaleiro de Lumière, que ela possa nos inspirar, nos ajudar na compreensão desse belíssimo e profundo romance, bem como o Charles. Em nome desses dois irmãos, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, do nosso irmão altivo, em nome da coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP, do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai,
que damos por iniciado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então, meus irmãos, nós estamos caminhando para o fim desse doloroso drama vivenciado por essa família. Uma obra doutrinária, educativa e de grande cunho moral, como deve ser todo romance espírita, dito pela própria irmã Ivone. Então, o Cavaleiro de Lumière é a continuidade da obra Nas Voragens do Pecado. Vamos fazer aqui um pequeno resumo, que eu disse que faríamos, e só temos ali 2 páginas para encerrar. Na primeira obra, intitulada Nas Voragens do Pecado, o romance girou em torno de uma família chamada de La Chapelle, ou de la Capelle, como fala em francês. De la Chapelle. E esse drama aconteceu no ano de 1572, século XVI. O conhecido fato histórico chamado, que foi o massacre dos huguenotes. Meu Deus, o cansaço na cabeça faz a gente esquecer, eu falo toda hora. O que aconteceu no dia 24 de agosto de 1572? A noite de São Bartolomeu. A noite de São Bartolomeu. O conhecido fato histórico. E contra ali o drama desta família, embora milhares de franceses foram massacrados. Cristãos matando cristãos, católicos massacrando os protestantes, chamados pejorativamente pelos mesmos de huguenotes. Diz que o rio Sena ficou vermelho, banhado de sangue francês. E dentre esses personagens, nesse fato histórico, se destaca um que era um leal servidor do rei e da rainha, rei Luís IX e a rainha Catarina de Médici. E um desses personagens, chamado Luís de Narbonne, conhecido como Capitão da Fé, um ardoroso crente católico, fanático religioso, foi criado pelo Monsenhor de B, pois era órfão de pai e mãe, e foi sugerido na narração da história que ele era filho da própria rainha Catarina de Médici, com uma mulher comum do campo. E o marido, ficando doente, o pai dessa criança, querendo proteger a criança, entregou ao Monsenhor, né? Não me diz ali o título dele, se ele era bispo, se ele era padre, Monsenhor, eu acho que é padre, né? O Monsenhor DB, que o criou como se fosse um próprio filho e o educou dentro do convento religioso. Ele era um homem probo, reto,
e se ordenaria padre, estudioso, inteligente e, ao mesmo tempo que ele servia a rainha. A rainha não gostava dele, pois temia que ele pudesse usurpar o reino dela, da família dela, dos seus filhos. Ambiciosa, tinha nele uma grande desconfiança. Porém, ele não pensava nisso. Servia lealmente a rainha, principalmente a rainha, já que o rei, o filho dela, era um doente. E quem governava era Catarina de Médici. Até que esse fato, mais um fato político do que religioso, contra os reformistas, Martinho Lutero e Calvin na França, Lutero na Alemanha, esses protestantes, que eram contra a igreja, foram então perseguidos pela própria igreja. E quem liderou essa perseguição foi o Luís de Narbonne, esse fanático religioso. E com relação a essa família aqui estudada, que nós trouxemos aqui um retratinho em 3x4 do que aconteceu, ele trucidou toda a família. O pai, a mãe, 4 filhos, 4 homens, as mulheres deles eram todos casados, as crianças, todos eram filhos, crianças, e mais. Os colonos dessa família de La Chapelle, porque eles já tinham um nome, tinham um brasão, já tinham defendido a coroa há muito tempo atrás, essa família. E ele destruiu não só a família, mas todos os colonos, todo o castelo, toda a plantação, tudo que tinham, causando uma devassa em tudo. Simplesmente por ódio religioso, por outro professar fé diferente dele. E todos sendo cristãos. A gente vê isso até bem pouco tempo na Irlanda, né? Católicos e protestantes brigando, um absurdo. Um absurdo. Atraso. Ah, nasceu lá na Irlanda, atraso. Pode ter nascido onde for. Atraso. Escócia também tem, principalmente na Irlanda. Bom, uma pessoa dessa família, chamada Ruth Carolina, uma menina paparicada por todos, amada por todos os irmãos, tinha o dote, ela inteligentíssima, tinha alguns dotes para música, cantava as músicas que seu irmão compunha, tocava harpa. Ele, já com medo das represárias, a afastou da família por um período e mandou para a casa da sua noiva, um dos seus irmãos, o Carlos II, que é o mesmo Charles que está contando a história aqui. E aconteceu o massacre. E a menina, com apenas 17 anos, não tinha 18 anos ainda, 16 anos, né? Ruth Carolina, jura vingança, junto com a noiva do irmão, Otília de Louvigny. E ali é traçado um plano, uma trama, que Otília conhecia bem as manias da rainha, os detalhes do castelo, porque seu irmão também era um servidor do rei e amigo de Luís de Narbonne. E seu irmão estava viajando em missão para fora. E ela introduziu ali Ruth Carolina no castelo, fazendo com que ela herdasse toda a sua riqueza. E assim foi feito. Ali ela consegue a vingança que ela queria, ele é preso numa masmorra e morre ali, preso, morre de fome, de sede, depois de 3 anos preso naquele lugar. Aguentou 6 anos porque ele era muito forte. Enfim, ela o enganou, ela casou com ele, o traiu, o enganou e entregou à rainha. E fugiu, ainda deu uma volta na rainha, porque ela fugiu
com um príncipe da Alemanha, que já era prometida a ele pela família dela. E ele dá o marido a ela, ajuda ela a fugir, foge. Os seus serviçais também a protegem. É um casal, que eu não me recordo o nome, a protegeram e facilitaram sua fuga. A história termina, todos desencarnam, e no mundo espiritual, ele vê que aquela família que ele trucidou era a sua própria família da vida passada. Aquele pai e aquela mãe eram seus pais da vida passada. Aqueles irmãos eram irmãos dele também, e aquelas crianças todas pertenciam à família dele, inclusive alguns eram filhos dele, foram filhos dele. E Ruth Carolina tinha sido esposa dele na vida passada. Ponto. Combinam no mundo espiritual, todos se arrependem, aquela família trucidada o perdoa porque o ama, e assim retorna à vida agora. Ele, Luiz de Narbonne, Ruth Carolina, o príncipe de G, todos os envolvidos na história, menos a rainha Catarina de Médici. Ela não fala ali da rainha Catarina de Médici. Aí essa história vem para a segunda obra que estamos terminando hoje, que é o Cavaleiro de Lumière. Luiz de Narbonne vem como Henri, Ruth Carolina vem como Berthe, o príncipe que fugiu vem como Luiz, irmão Colasso de Henri, a irmã Blandina, lembrei dela, a serviçal dela, vem como Clara, vem ali sendo mãe, aliás, de Luiz de Narbonne, que é a família Lumière. O Monsenhor Desgers vem como o senhor, vem como pai de Luiz, agora vem como pai mesmo, consanguíneo. Irmã Blandina vem como Clare, ele vem como filho. Ruth Carolina vem como Berthe, filha de mãe solteira, de pai solteiro, de mãe solteira, é adotada por uma família que dá um nome a ela, e ela ali é criada, se vê apaixonada pelo irmão de consideração. Tem lá algumas situações que essa família, a mãe desencarna, o pai fica muito doente, leva o filho para longe e ela fica sendo criada pelo padre. E esse padre foi irmão de sangue dela, era o próprio Charles, era o Carlos II. Ele a criou, ele e um outro padre, é o padre Tom e o padre Ambrosini, não, o outro padre. E o outro padre era o pai dela, na outra encarnação. Ela não recebe mais notícias do irmão, que prometeu vê-la, e acaba casando com Henri, que era apaixonado por ela. Novamente eles se casam. Lá atrás, ela o traiu e o entregou à rainha. Novamente eles se casam, depois de 3 anos de felicidade, num lugar muito bonito, num burgo do interior, no meio das plantações. O irmão dela, de consideração, irmão Colasso de Henri, que foi irmão de leite, a mãe de Henri amamentou Luiz, retorna e a paixão se reacende. E ele acaba fugindo com ela. Foge com ela. Henri fica arrasado. E, passado alguns meses, ele vai servir a cavalaria de um bom homem para a França, vai servir, e reencontra a sua esposa num determinado lugar. Ele consegue entrar naquele lugar, rever Berthe,
continua apaixonado, ele queria matá-la, trucidá-la, mas era apaixonado. E acabou se entregando porque ela o envolveu e novamente ela o enganou. Disse que ia fugir com ele porque era muito infeliz, que se arrependia de tudo. Porém, ela fugiu, foi com o próprio marido, o irmão dela, e ele acabou se suicidando. Mais para frente, ela se envolve lá com o patrão do próprio marido e num desafio que tinha antigamente, num duelo, ele acaba morto pelo seu antagonista, chamado Luís de Gorges, que era o seu patrão, Ferdinando de Gorges, que na vida passada ele era o servidor do Luís de Narbonne, era o Reginaldo, que era um soldado do Capitão da Fé. Ele mata o Luís e fica para ficar com a mulher dele. Que coisa, né? Ela já havia traído o Luís com ele, mas ela não o amava. Fez isso para atender às necessidades do marido, necessidades profissionais. Quando ele descobre, há essa contenda e ele acaba desencarnando. E ela, para se vingar, envenena o Ferdinando de Gorges. O envenena e foge. E fica enlouquecida na fuga. O Arnaud de Nomière, que era o pai de Henri de Nomière, jura vingança e vai atrás dela. Ele também desencarna e mesmo como espírito estava querendo se vingar dela. E ali a gente parou a história. Todos desencarnam, se encontram no mundo espiritual e novamente retornarão ao corpo carnal. Berthe, Henri, Carlos, Ferdinand, o padre Rômulo vai voltar também, que foi o irmão dela lá no passado, né? O pai, né? O Antonier foi o Thomas, o pai foi o padre Rômulo. Vai voltar com ela, porque a ama muito, mas um amor fraternal e paternal, e não um amor de um homem por uma mulher. Vão retornar todos, depois de uma reunião no mundo espiritual. O Henri vai ter problemas físicos, porque ele se suicidou e acabou a lesão grave repercutindo-se no corpo físico, e ele vai reencarnar com problemas. E a gente termina a história aqui, essa história, na última página, quando ele diz: a volta, epílogo, a volta. A reencarnação de um espírito ainda não evoluído pode até mesmo não ser percebida por ele, tal seja o seu atraso moral e espiritual. Nesse caso, ela será realizada pela lei de evolução, que impulsiona sempre, naturalmente, para frente, para cima, para o progresso, tal como se verifica com todas as coisas e fatos da criação divina. Mas é sempre controlada e estabelecida pelos mentores espirituais prepostos para o melindroso serviço, espécie de técnicos, de especialistas do assunto, auxiliados pelo guardião de cada pretendente ao retorno à Terra e, acima de tudo, pela lei divina do amor, justiça e caridade. Assim foi que, a fim de deliberarem definitivamente sobre a reencarnação das nossas personagens delituosas, reuniram-se esses técnicos para escolherem
o que mais lhes convinha, isto é, local de nascimento, família, modo de vida, possibilidade a tentar, e etc, etc. Esse trabalho é sempre difícil de resolver, pois leis divinas invariáveis devem ser obedecidas, mas, entretanto, como fator importante a análise dos méritos e deméritos dos reencarnantes. Olivier de Guzman, que fazia parte da comissão de investigações do meio ambiente familiar a ser escolhido, indicou a família de Guzman de Albrecht, da França, a qual ele próprio pertencera, para Berthe de Souvemille, nascer do seu sangue. Era uma família nobre, honrada, austera, cujos exemplos seriam lições diárias para esse pobre espírito que vinha de errar no seio da família. Berthe foi, portanto, advertida de que poderia vencer no novo meio familiar, bastando apenas ser atenta ao cumprimento dos deveres que lhe seriam indicados dia a dia através de exemplos e advertências, que não se descuidasse dos deveres para com Deus e do respeito às suas leis, pois a Lumière, desencarnado, constituiria perigo para sua paz, porque a odiava. Quem é Haroldo de Lumière? O pai do Henri, que queria se vingar. Tentaram ajudá-lo, ele não quis saber, ele fugiu. E ele vai ficar no pé de Berthe. Né? Não quisera perdoar-lhe o crime contra Henri e poderia prejudicá-la se não moderasse o seu ódio, até mesmo anulando a sua existência com a obsessão. Antônio Thomas apresentara-se voluntariamente para reencarnar com ela, na qualidade de irmão mais velho, a fim de reconfortá-la e guiá-la no que fosse lícito perante os seus deméritos, pois a vitória de Berthe dependeria apenas da obediência aos postulados do Evangelho. Olha, só dependia dela. Antônio Thomas reencarna, portanto, em certa família bretã na França, à espera de Berthe de Souvemille, e recebe o nome de Victor François Joseph de Guzman de Alembert. Deliberado fora, então, na mesma reunião, que Louis Frederic de Stanisburg e Henri Lumière reencarnassem na mesma família, como irmãos gêmeos, a fim de que os laços fraternos corrigissem de uma vez para sempre as hostilidades que havia séculos se repetiam. Vamos ver aqui. Interpelado se aceitaria ser irmão carnal de Luís, Henri respondeu em lágrimas que sempre o considerara irmão e que a traição sofrida no mesmo não chegara a fazê-lo odiar, porque Luís também sofrera muito, amava Berthe desde a infância, e ele, Henri, sabia-o, arrependido do ato praticado, pois frequentemente ouvia as súplicas de perdão que o Colasso dirigia a Deus em sua intenção. Luís, porém, como causador da desgraça de Henri, deveria auxiliá-lo agora, consolá-lo, ajudá-lo no seu calvário de suicida reencarnado, pois Henri seria um doente, um sofredor em testemunhos continuados de humildade, resignação e fé em Deus.
e reencarnaram na família de Guzman de Everluz. Estavam, portanto, Bert, Luiz e Henri, por um acréscimo de misericórdia da lei divina, unidos como irmãos e primos, já que era tão grande o amor com que se haviam amado, a fim de aprovarem reajustamentos decisivos. Quanto a Ferdinand de Pracontal, não fora incluído na relação em pauta. Espírito insubmisso e voluntarioso, sem ser mau, seria impelido certamente pela lei do progresso, e seus atos obedeceriam ao próprio livre-arbítrio acasalado com influências malsãs de entidades afinadas com seus sentimentos bastardos. Rômulo de Albrazini, Marie de Lumière, Claire de Souvemille e Olivier de Guzman seriam os tutelares da pequena falange em provações e testemunhos, à procura do aperfeiçoamento moral e espiritual. Os demais haviam vencido o drama do século XVI, mas delinquiram na etapa nova vivida na Flandres Ocidental, à exceção de Antonie Thomas, que, redimido, preferira reencarnar com o grupo delinquente a fim de ajudá-lo de algum modo. E assim foi que mais um drama se desenrolou na Terra, tendo como cenário a França, essa pátria de todos, para a reabilitação espiritual de pobres infratores das leis do amor e da justiça. Estes foram os acontecimentos que deram causa ao drama desenrolado na província francesa da Bretanha e por mim observados na ambiência etérica de Flandres Ocidental, através das minhas faculdades psicométricas e espirituais. Nos dias presentes, todas as personagens deste drama estão redimidos. Nos dias presentes, todas as personagens deste drama estão redimidas, sob a inspiração imortal da lei do amor de Deus, sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então aqui voltam ao palco da vida mais uma vez. Todo mundo. O ano que vem estudaremos essa história, o retorno de cada um deles. Do Henri com o irmão Luiz, Henri doente, Bert sendo prima, o Tom, irmão de Bert, pai Arnaud está desencarnado, querendo se vingar, e vamos ver como todos se comportam. Isso aí agora no século XVII. Século XVIII, perdoe. Vamos fazer a nossa prece. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que dirigiram este trabalho durante o ano todo, a irmã Ivone, o espírito Charles, e certamente esses irmãos que fizeram parte dessa história e que ainda, alguns deles, se encontram no mundo maior. Obrigado pela inspiração, pelo ensinamento, pela compreensão que nos deram sobre a vida, sobre a reencarnação. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus ilumine a mente desses irmãos e o coração deles. Despedimos-nos, dando até breve, para continuarmos essa história no próximo ano. Em nome, então, da nossa irmã Ivone, do Charles, em nome dos guias espirituais da nossa Casa de Amor, do Altivo, de Leon Denis, de Allan Kardec,
em nome do amor que vibra em nossa casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima